essa saída pode até ser uma saída que seja boa para todo mundo. É aquele término de relacionamento em que as duas pessoas fazem um post no Instagram dizendo: olha, nossos momentos foram ótimos, a amizade permanece, estamos todos satisfeitos e a vida continua, e todo mundo: olha, que bom que está tudo em harmonia. Me parece que foi essa mensagem que o Supremo Tribunal Federal tentou passar com essa nota de ontem, assinada inclusive pelo ministro Dias Toffoli, né? Então é uma unanimidade tão grande que até o ministro que estava se afastando ou sendo afastado assina a nota também. Pode ser que o cálculo seja esse, né? Vamos projetar aqui que está tudo bem, há uma estabilidade, uma unanimidade dentro do Supremo Tribunal Federal, tudo que o ministro Dias Toffoli fez está preservado, o que a Polícia Federal nos trouxe está preservado, a paz dentro do tribunal está mantida, a vida vai seguir, nós vamos selecionar um novo relator e tá tudo bem. A verdade é que, se essa for a visão do Supremo Tribunal Federal, eles estão ignorando uma parte significativa disso tudo, que é a crise institucional em relação à sociedade brasileira. Mesmo que os juízes do Supremo, os ministros do Supremo, acreditem que essa é a verdade, e eu não consigo pensar que são tão ingênuos assim, mas mesmo que queiram levar adiante essa fachada, me parece que ignoram uma parte significativa desse debate inteiro, que é como a sociedade está vendo o Supremo, sem dúvida alguma, vivendo a pior fase desde a redemocratização, porque, novamente, não se trata de decisões do Supremo Tribunal Federal sendo contestadas por uma parte da sociedade. Se trata do comportamento dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que por muitas vezes nos últimos anos confundiram a própria reputação com a reputação da instituição na qual têm assentos. Então, é um novo capítulo disso tudo. E se os ministros acreditam que essa nota e que o afastamento do Toffoli nesse momento, depois que já se passou tanto tempo e tanta coisa veio à tona, vai fazer com que a sociedade e principalmente que a Polícia Federal e a imprensa profissional do Brasil esqueçam esse caso, me parece estarem muito enganados. Não me parece que estejamos no fim das informações que estão para aparecer nesse caso. Só ontem houve 10, 15 manchetes diferentes avançando essa história. Me parece que o Supremo Tribunal Federal ganhou um momento para respirar, mas pode ser também que estejam em negação. A imprensa não vai deixar de investigar o caso. A Polícia Federal certamente tem outros indícios que nós ainda não sabemos, advindos dessa investigação, e, na pior das hipóteses, a gente pode estar vendo um grupo de pessoas muito poderosas, os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, que perderam completamente o contato com a sociedade a qual eles servem. Eles estão acreditando que essa relação está num ponto, mas a relação está num ponto, nesse momento, completamente diferente. Dias Toffoli teve uma dezena de chances de se afastar desse caso, uma dezena de chances de fazer com que essa questão não se agravasse. Em todas essas escolhas, ele optou por permanecer no caso, optou por dobrar a aposta até que a sua situação ficou insustentável, inclusive ontem, segundo algumas apurações, na visão do presidente da República. Então, pode ser que o Supremo Tribunal Federal, no máximo, tenha conseguido ganhar algum tempo, mas essa relação Supremo-sociedade e a crise de reputação do Supremo está num grau de avanço que o afastamento do Toffoli da relatoria é muito pouco provável de sanar todas essas questões. Sam. Uma coisa que o Magno falou e que assim, me chama a atenção, vamos dizer aqui, analisando o comportamento humano, né? Porque assim, o ministro Dias Toffoli, ele sabia de tudo isso. Por quê? Porque ele é uma pessoa diretamente envolvida. Então ele sabe quais mensagens trocou ou não com o Daniel Alvorcaro,
ele sabe se ele era ou não sócio da empresa. Então imagina que o ministro, a gente pediu nota, então o gabinete do ministro, pelo menos o gabinete do ministro, tinha conhecimento. Então assim, a partir do momento que a gente pede o outro lado, que a gente chama no jornalismo, e o ministro sabe que a gente sabe que ele é considerado dono do resort Itaiaia e de fato ele era sócio da empresa que era dona, o ministro sabe o que vem aí. Então, isso que o Magno falou me chama a atenção, e tem outros exemplos. Vou dar um exemplo aqui do ministro Alexandre de Moraes. O ministro Alexandre de Moraes reagiu muito mal a uma matéria publicada pelo Metrópolis, chegou a usar termos como criminosa, e assim, a nossa apuração, a apuração que não é minha, a apuração do portal, é sólida. Então, o ministro sabe que o que a gente publicou é verdade. O ministro Dias Toffoli sabia que, em determinado momento, a Polícia Federal ia chegar a essas mensagens que o citam, ou que, enfim, dessa ligação dele com o resort que foi vendido para alguém ligado ao Grupo Master, ou seja, indiretamente a empresa da qual o ministro é sócio foi beneficiada diretamente por valores de alguém ligado a uma pessoa que está sendo investigada no próprio STF. Então, o que me chama a atenção, e o Magno falou aí sobre um certo descolamento da realidade da sociedade brasileira, eu acho que esses exemplos são claros porque me chama a atenção no aspecto humano, você negar, às vezes até ir para cima de uma informação que você sabe que é verdade, ou seja, você está, de certa forma, falseando ali a realidade, no fim das contas, tentando, de certa forma, tentar mudar o que é um fato. E também esse aspecto dos ministros, alguns ministros, né? Mas no caso da nota ali todos assinaram, não perceberem que eles estão se descolando da realidade do brasileiro, que já é um problema ali na política de forma geral, mas se tratando de Suprema Corte, que a gente está falando de judiciário, né? É ainda mais grave, porque o STF teve um papel importante aí nos últimos anos e foi empoderado de certa forma, às vezes ali, muitas vezes, muitos críticos falam que até algumas decisões passaram do limite ali do que seria comum no ordenamento jurídico e talvez, aí uma suposição, né, tenha ficado a impressão de que eles são um superpoder. E até por isso essas reações estranhas, vamos chamar assim, que eu citei aqui, porque os ministros não parecem estar acostumados a serem cobrados, né?